Olá pessoal, hoje nós vamos ver aqui um vídeo tutorial de como montar os pontos na agulha para tricotar. Eu vou aproveitar e vou usar esse fio aqui que é bastante fino para reforçar uma dica que eu já dei aqui num post anterior de como trabalhar com fio duplo usando só um novelo. Então, nós podemos tirar o fio aqui do centro do novelo. Esse novelo aqui já eu usei uma parte dele. E aqui o fio de fora. Então, nós unimos esses dois fios. Aqui eu vou colocar as pontas juntas, do mesmo tamanho, para trabalharmos com o fio duplo. Existem muitas formas de montar os fios na agulha. Eu vou colocar aqui duas somente. Então, a primeira, nós vamos usar duas agulhas. Nós vamos fazer uma pequena laçada aqui no início, um nozinho simples de correr, assim. E vamos colocar essa laçada na agulha da mão esquerda. Aqui eu estou usando uma agulha circular só por comodidade para gravar, para a agulha não ficar batendo na mesa, mas pode ser feito com agulha reta normalmente. E aí nós vamos introduzir a agulha aqui no ponto, fazer como se fosse um ponto de tricô, retiro o fio, retiro o ponto e devolvo para a agulha da mão esquerda. E aí eu tenho dois pontos na agulha. Faço de novo ponto, volto, devolvo para a agulha. Mais uma vez, tiro o ponto e devolvo para a agulha. E faço assim até eu ter na agulha a quantidade de pontos necessária para eu realizar o projeto que eu quero realizar. Então, aqui eu vou colocar alguns pontos, só para a gente ver como vai ficar. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 pontos. E aí, eu posso trabalhar normalmente o ponto do meu trabalho, do meu projeto. Então, desse lado aqui fica parecendo com tricô e do outro lado fica parecendo meia. Então, eu posso tecer, por exemplo, eu posso fazer aqui umas carreirinhas de ponto tricô. E aí, é só trabalhar normalmente. E os pontos estão colocados na agulha, certo? Esse é um dos modos. Agora, eu vou ensinar um outro modo de colocar, que é chamado a moda italiana, que se utiliza somente uma agulha. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou mostrar esse outro modo. Então, esse aqui é o primeiro modo, que nós utilizamos duas agulhas. Veja que tem de um lado o ponto meia, do outro lado o ponto tricô. Agora, vamos ver o outro modo. Certo, agora vamos ao outro método para colocar, que a gente vai utilizar uma agulha somente. Nesse caso, nós vamos precisar de uma ponta maior de fio, e aí nós vamos calcular esse tamanho de acordo com a quantidade de pontos que eu preciso para iniciar o trabalho. E aí, a gente dá algumas voltas na agulha, essa é uma outra dica já. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar só 10 pontos na agulha para ensinar como é. Mas se você for colocar um trabalho que precisa de 100 pontos, por exemplo, você faz isso, ó, gira aqui 100 vezes, para você saber que tanto de fio você precisa. E aí, depois que termina de contar, segura e põe aquele tamanho de fio. Como eu vou fazer só 10 pontinhos, eu não preciso fazer essa conta, né? Então, eu vou pegar aqui um pedaço de fio, vou segurar na minha mão esquerda, colocando o fio de trabalho, que é o fio que sai do novelo, passo pelo indicador. E a ponta do fio eu passo pelo polegar e seguro aqui embaixo. Venho com a minha agulha, pego aqui no centro, pego o fio do polegar, pego o fio do indicador, passo pelo meio e solto da mão e ajusto esse ponto na agulha. Ajusto essa laçada na agulha. E aí, eu tenho o meu primeiro ponto. Depois, eu seguro os fios, como eu já estava segurando no indicador e no polegar, pego o fio no polegar, pego do indicador, passo pela laçada e ajusto.
e agora eu tenho 2 pontos na agulha. De novo, eu pego do polegar, do indicador, ajusto e tenho 3 pontos. Novamente, polegar, indicador, ajusto e tenho 4 pontos. No polegar, no indicador, ajusto e tenho 5 pontos. De novo no polegar, de novo no indicador, passo por dentro, vou ajustar o fio na agulha e eu tenho 6. Mais uma vez, pego do polegar, pego do indicador, ajusto o fio na agulha e tenho 7 pontos. Vamos fazer 10 pontos. 8, polegar, indicador e ajusto e tenho 9. E mais uma vez, polegar, indicador e ajusto e tenho 10 pontos. Aí, eu vou trabalhar aqui um pouquinho com esses pontos que eu coloquei. Então, veja, desse lado aqui ele parece meia, desse outro lado aqui ele parece tricô. Eu vou dar uma pausa, vou trabalhar um pouquinho como eu fiz com outro fio e volto para comparar. Muito bem, aqui então estão os 2 pedacinhos, né, de amostra que eu fiz. Esse daqui amarelinho é o primeiro, que eu fiz a montagem dos fios com dos pontos, aliás, a montagem dos pontos com 2 agulhas. Veja que o início do trabalho fica um pouquinho folgado, assim, não fica tão bonitinho, tipo se fosse, esse é o avesso, né, o avesso do ponto meia, o chamado de ponto tricô, e desse lado aqui nós temos o ponto meia. Ele não fica tão bonitinho quanto fica uma barra 1 por 1 ou um outro modo mais bem acabadinho. Então, dependendo do trabalho, não seria muito indicado para iniciar desse modo. Já esse outro aqui, com fio verde, é o método de uma agulha só. Então, veja que ele fica com uma base mais justinha, mais apertadinha, não fica o ponto tão folgado quanto o outro, né? Então, olha aqui a diferença dos dois. É a mesma quantidade de pontos, é a mesma textura de fio, o mesmo número de agulhas, e esse aqui ficou bem mais firme. Então, se fosse para fazer um trabalho que ficaria todo em meia, por exemplo, sem o ponto de barra, eu preferiria iniciar com esse, porque fica mais justinho, mais bem feito. Esse seria o outro lado, ponto de tricô. Tá vendo que aqui a primeira carreira, que é a da montagem, tá bem semelhante ao ponto de tricô, enquanto nessa daqui ele fica bem folgadinho, tá vendo? Fica bem diferente do ponto de tricô. Então, nós temos 2 métodos diferentes aqui, para serem, não é que um seja certo e outro errado, os dois são úteis a depender do tipo de trabalho que se vai fazer. Se for para costurar, por exemplo, em outra parte, esse aqui é bem mais fácil, porque o ponto está mais aberto, fica mais fácil costurar e fica mais fácil fazer a costura invisível. Já esse fica mais adequado para uma base. Mas além desses dois, existem muitos outros métodos de montar os pontos na agulha e a gente pode, aos poucos, ir falando de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.